E aí, galera, tudo bem com você? Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificação e se inscreva no canal, viu? E também compartilhe essa palavra para chegar para mais pessoas. Esse é o ponto que Deus espera te encontrar. Totalmente desmotivado. Porque para Deus isso não é um problema. Porque Deus não se move nos seus sentimentos. Mas nós queremos alguém pronto. Mas a pergunta é, o que é estar pronto na sua visão e na visão de Deus? Na visão de todo mundo aqui, para a pessoa estar pronta, ela precisa estar muito motivada. Para você chamar alguém, ela precisa estar motivada. Deus não vai chamar você porque você está motivado ou desmotivado, mas na maioria das vezes, como Ele gosta de encontrar com as samaritanas e os desmotivados da vida. Ele pega um cara cheio de demônio e ele faz aquele cara um pregador. E ela sai de lá já com desejo de pregar. Eu quero pregar porque eu encontrei com um profeta. O problema nunca esteve na sua motivação ou na sua desmotivação. E nós vamos falar sobre isso hoje. Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar um homem, Paulinho, para desonrar os deuses de uma nação. Mas desonrar os deuses daquela maior nação da época. Então ele precisa de alguém motivado. Mas a época que essa pessoa estava motivada, ele não chamou. Ele não chamou para líder, mas ele já tinha chamado essa pessoa, desde criança. E ele entende que no decorrer das nossas vidas, nós passaremos por momentos de desânimo, de momentos de estar desmotivados, e momentos que nós também vamos estar muito motivados. Mas essa não é a referência para Deus mover na nossa vida e na nossa igreja. Não é isso que Ele exige. Talvez você está aqui hoje, só Deus. Sorri para todo mundo, é feliz com todo mundo, mas está hiper desmotivado. Isso não é problema para Deus. Foi o que Jesus fez. Ele vai buscar um líder totalmente desmotivado. Ele não vai buscar um líder que vai falar: Jesus, ainda bem que você chegou, estou louco para ir. Na maioria das vezes, o líder que é maduro, o ponto certo é quando ele está desmotivado. Mas as crianças que querem ser líder, para ele liderar, ele precisa a todo tempo estar o quê, Fran? Motivado. Porque se ele estiver desmotivado, não sai. Não acontece nada. Ele não consegue liderar nem a casa dele. Ele não consegue liderar nem a vida dele. Porque ele está desanimado. Ao completar 40 anos. Ao completar o quê? Ele é uma criança. Ao completar 40 anos, ele se sentia poderoso em obras e palavras. E quando a gente se sente poderoso em obras e palavras, qual que é o nosso sentimento? Eu quero liderar. Eu quero ministério. Eu quero cantar. Eu quero o quê? Pregar. Porque nós nos sentimos poderosos em obras e palavras.
E para a gente, esse é o momento da gente pregar, esse é o momento da gente estar no ministério. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa. A gente gosta de sair em defesa do oprimido. Quando? Quando a gente está forte, poderoso em palavras e nos sentindo poderoso. Porque quando a gente está desmotivado, a gente fala, cara, eu não vou te ajudar porque até eu estou desanimado. Eu não vou te ajudar nessa opressão que você está sofrendo, porque eu também estou oprimido. Assim age as crianças. Assim age aqueles que não tiveram encontro com Jesus verdadeiro. E quando a gente está se sentindo poderoso em obra e em palavra, a gente não entende por que as pessoas não querem que a gente ajude eles. Porque a gente está se sentindo o quê? O cara. E a gente se sentindo assim, a gente diz, qualquer um vai me levantar. Eu vou chegar na igreja, eu vou falar que eu sei cantar, que eu sei pregar, que você vai me levantar na hora. Assim pensam as crianças. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los. Quando a gente está poderoso em atos e palavras, como a gente gosta de investir na paz. Briga não, cara. E quando a gente está oprimido? O que a gente faz? Sabrina? Quando a gente está fraco e oprimido, e aí as pessoas entram no desentendimento, a gente faz o quê? Não sabe? Você nunca faz, né? Nem eu. A gente falou, fica em paz, ou a gente põe lenha na fogueira. Agora, quando a gente está poderoso em atos e palavras, a gente fala, cara, não briga por causa disso aí não, é tão pequenininho. Bobeira. Você vai perder seu tempo. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas, dizendo, homens, vocês são irmãos. Lembra da palavra semana passada? Briga no quintal? O que Abraão falou para Ló? Nós somos irmãos. Moisés está falando a mesma coisa, porque agora ele está se sentindo poderoso em atos e palavras. Não briguem, vocês são irmãos. Porque ferem um ao outro. O momento certo para Deus, para nós, era o momento do quê? Da gente estar poderoso em atos e palavras. Agora é a hora certa de eu levantar esse líder. Por quê, Paulinho? Porque ele está se sentindo poderoso em atos e palavras. Você se sentir desmotivado ou incompetente, só tem uma coisa para você fazer: trabalhar mais do que aquele que se sente competente. Estudar mais do que aquele que se sente competente. Eu escrevi aqui, obrigado Jesus, Paulinho, por não ter como referência os nossos critérios. Porque se Deus tivesse como referência os nossos critérios, Ele não levantaria nem a mim nem a você. Porque no momento que Ele me chamou para levantar, eu estava desmotivado, doente. E foi aquele momento que era o apropriado para Deus. Mas os momentos que eu me sentia forte em palavras e poder, não foi o momento que Ele falou, é agora. Ele tem 80 anos. E Deus não vai encontrar nesses 80 anos um homem poderoso em obras e palavras. Porque ele tem 40 anos quando ele foge do Egito, e ele tem 80 quando? Quando Deus encontra com ele praticamente. Quando ele vai embora para o Egito, no Egito ele se sentia poderoso, ele se sentia um homem forte em palavras, em poder. Mas ele terá um encontro com Jesus numa sarça ardente, e Deus vai encontrar um homem totalmente desmotivado.
Mas Deus não errou o endereço. Deus não esperava um cara motivado. Deus não esperava um cara, eu vou agora. Deus já sabe o que ele vai encontrar, porque ele é poderoso. É a gente que espera que Deus quer da gente uma motivação 24 horas por dia. Não é isso que Deus quer. Deus não está atrás de homens que não querem ser seres humanos. Porque quando Jesus se esvaziou para ser ser humano, ele chorou. Ele ficou triste, ele ficou amargurado. Ele teve os sintomas de homens seres humanos. Ser humano. Mas nós não sabemos lidar com isso. 80 anos se passam. E Deus vai atrás de Moisés, o líder. Mas não é aquele líder do Egito que falava o quê? Agora eles vão me levantar, porque eu estou me sentindo poderoso em atos e palavras, em obras e palavras. Como se Deus estivesse falando, oh, cara, tem um tempo. Eu tenho um tempo ainda para eles ficarem aqui como escravos. Mas quando eu te encontrar, a próxima vez que eu for te encontrar e te chamar, você não vai estar se sentindo poderoso em obras e palavras. Mas isso não vai interferir. Porque eu não estou te escolhendo na motivação ou na desmotivação, eu já te escolhi. Quem já falou assim, se Deus vier agora falar comigo, eu estou tão desmotivado que ele vai encontrar uma pessoa totalmente alheia. E é exatamente nesse ponto que Deus quer encontrar com você. É exatamente nesse ponto. Atos 7, 25. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus estava usando para salvá-lo. Mas eles não compreenderam assim. Moisés, motivado, fez tudo que ele podia para Deus chamar ele. Porque ele fez tudo, Lucas, com o intuito, agora vão me chamar. E os irmãos chamam? Deus chama naquele momento? Porque ele estava muito poderoso em atos, em obras e palavras. Olha os caras que andavam com Josué. Josué 14, 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb já estava velho aqui. E o vigor era o mesmo. Mas Deus vai encontrar Moisés com um vigor totalmente destruído. As obras e o poder que ele sentia. Estar desmotivado e permanecer desmotivado é uma diferença muito grande. Estar desmotivado e permanecer desmotivado é uma diferença muito grande. "40 anos como estrangeiro desmotiva qualquer um, ele está numa terra que não é dele. E um dos filhos dele vai ter o significado, estrangeiro sou nessa terra, o nome do filho. Então aquilo atingia Moisés. Moisés cresceu ouvindo o quê da mãe? Sobre uma terra prometida. Sobre um José que diz, o Senhor nos visitará.
Só que Moisés esperou que o Senhor visitaria quando ele estivesse totalmente motivado. A gente esquece que a gente não está mais poderoso em obras e palavras. Mas Deus continua poderoso. Estará tão desanimado que ele não quer liderar mais ninguém. Moisés agora de príncipe, ele é um cuidador do quê, Diego? De rebanho. Ele não quer saber mais desse negócio de liderança. Lá no Egito ele matou para ser líder. Ele virou um assassino para ser líder. Porque ele matou uma pessoa. Porque tudo que ele queria era o quê? Vão me fazer de líder e eu tiro esse povo. Porque quando nós estamos motivados, nos sentimos poderosos, nós achamos que nós podemos fazer tudo do jeito que a gente quer. Não é da maneira que Deus quer, é da minha maneira. E aí Jesus encontra com ele, Deus encontra com ele no meio da sarça ardente. Só que agora ele encontra com um homem que não quer ser mais líder de coisa nenhuma. Ele não quer mais louvar, ele não quer mais pregar, ele não quer mais nada. Ele não quer nem levantar de manhã, porque ele está tão desanimado que ele não quer nem levantar de manhã para dar um bom dia para alguém. Quando ele olha para o sonho que ele tinha, ele pensa, não era eu. A gente não usa o desânimo ao nosso favor. O desânimo é um empecilho para a gente, nos destrói, quando a gente deveria usar o desânimo ao nosso favor. Para fazer melhor, para estudar melhor, para ser crente melhor, para buscar melhor, para jejuar, para orar. Deus chama Moisés no meio da sarça ardente, e Moisés, no diálogo que a gente vai ver aqui agora, Deus diz, você é meu líder, ele diz, não quero ser líder de nada. Porque para Moisés, Deus errou o endereço. Sabe quando a gente está no ponto? Quando Deus nos chama e a gente fala, chama outro. Mas sabe quando parece que Deus não precisa da gente? Quando a gente fica se chamando. Sabe quantas vezes eu queria que alguém me levantasse como líder, como pastor, como pregador? Várias e várias vezes eu errei todas. Eu errei todas. Eu errei todas. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver esta coisa impressionante. Porque a sarça não se queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus chamou no meio da sarça Moisés. A gente pensa que Deus chamou Moisés com aquela voz. De repente foi assim, Moisés. Porque a gente quer que tudo seja esplendor. Deus é simples. Ele é tão simples que está olhando para mim e para você. Ele é tão simples que se escondeu aquilo dos poderosos e deu aquilo que os poderosos queriam para pescadores. Moisés respondeu, estou aqui, ou aqui estou. Talvez você está respondendo, estou aqui. E talvez você está no momento que você fala, agora, porque eu estou me sentindo poderoso em atos, palavras. Porque esse estou aqui deveria ser há 40 anos atrás. Que é o que ele queria falar, estou aqui.
Só que parece que esse chamado veio atrasado, 40 anos, e agora ele não quer mais estar aqui. Ele não quer mais ser líder de ninguém. Ele não se sente mais poderoso em obras e palavras. Ele está de um jeito que melhor para ele era Deus falar, vai embora. Mas você vai ver Deus insistindo com ele no diálogo. Do mesmo jeito que Deus está insistindo com a gente, quando a gente está desmotivado. Então Deus disse, não se aproxime. Tem regras. Tire as sandálias. Porque agora você vai entrar numa trajetória que você vai ter que aprender a tirar. Mas tirar quando está motivado é fácil. E tirar aquilo que Ele quer que você tire da tua vida quando você está totalmente desmotivado. Pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai. O Deus de quem? O Deus de quem? Tira a sandália do pé, porque aqui é lugar santo. Mas fala para mim. Porque eu não vou te despachar. Quem te despachou foi o faraó. Mas você vai voltar lá. Para agora, certeza, eu não quero mais. Você pode até falar, eu não quero mais. Porque Moisés vai falar. Mas nós vamos ver a atitude de Moisés. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Um homem totalmente desmotivado e um homem com ele há 40 anos atrás, ancião. Mas você precisa entender que Deus não era o tempo certo para ter um diálogo com você. Você estava muito poderoso em atos e palavras. Vai. O Senhor disse, tenho visto claramente. O quê? O quê? Não estou preocupado com a opressão. Eu tenho visto o quê? Claramente. Porque na hora da opressão a gente pensa que Deus não está enxergando. Mas Deus diz, eu tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito. E escutado o seu clamor por causa disso, por causa dos seus feitores. Olha isso, gente. Pois me preocupo com o sofrimento deles. Ele ficou 40 anos para que ele não fosse mais conhecido como um egípcio. O povo ficou 40 anos no deserto, para quê? Para que eles também não fossem conhecidos como escravo egípcio. Moisés conseguiu superar, esse povo não. Porque eles queriam a todo instante estar motivados, eles queriam a todo instante ver glória, eles queriam a todo instante ver milagre, eles queriam a todo instante não passar por necessidade, porque Deus estava andando com eles, e não quer dizer que Deus está andando com você, não haverá necessidade. Vai. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora, faz o quê? Vá. Mas você falar vá para alguém motivado e você falar para alguém desmotivado vá, é uma diferença muito grande. Agora eu pergunto, por que Deus no chão falou para ele vá há 40 anos atrás, quando ele estava poderoso em obras e palavras? Porque você está esperando Deus te chamar quando você estiver fortão, né? Quando você tiver todo mundo falando, não, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. Deus vai chamar quando talvez não vai ter ninguém para falar, você é uma bênção. Você vai olhar para um lado e não vai ver ninguém, vai olhar para o outro e não vai ver ninguém, mas você vai ver uma sarça ardendo e o poder de Deus se manifestando. Deus afirmou, certamente estarei com você. Certamente estarei com o quê? Era tudo o que Moisés queria. Mas há quanto tempo atrás?
40. Porque a gente fala, Deus, se você falasse comigo isso há 40 anos atrás, tudo bem, mas agora, nem eu quero mais isso aí que você está me chamando para fazer. Este é o sinal de que sou eu quem envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Porque quando a gente está cheio de poder, a gente olha para o passado e quer pisar em todo mundo. A gente não reconhece que a gente carece da bondade e da misericórdia de Deus, porque a gente está cheio de poder. Tenho muita dificuldade para falar. Quem está falando isso? Um homem há 40 anos atrás conhecido pelo seu poder das obras e das palavras. Por isso que esse é o ponto certo. Porque poderoso é Deus. O que interessa para Deus não está ligado ao grau de desânimo de Moisés. Porque ele fala, Moisés, vem que eu te envio, e ele fala o quê? Envia outro. Moisés, vem que eu vou te dar poder, ele fala, envia outro. Vem, Moisés, você vai falar com o faraó no Egito, ele fala o quê? Não sei nem falar. Agora ele vê empecilhos que o desânimo colocou a ele. Mas o crente maduro, ele sabe usar o desânimo para falar para Deus, estou desanimado, mas eu, igual Moisés, estarei lá. Qual a diferença de você e Moisés? Estar lá ou não estar? Eu jamais levantaria um líder desmotivado. Ainda bem que Deus não é igual a mim, igual a você. Eu jamais morreria por alguém que não vale uma vírgula. Ainda bem que Jesus veio depois da vírgula. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Agora Moisés vê Deus, a presença de Deus, e nem o rosto suporta a glória. E a Bíblia diz que o rosto dele fez o que, Diego? Resplandeceu. Quem diria que o rosto do desanimado resplandeceria desse jeito? Eu falei sobre desânimo e ânimo para falar que o que importa para Deus é se você estará lá, animado ou desanimado.